Olá! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar. Eu, para variar, né? Todos os dias, esses 7 dias da semana, tentando digitar o título da live, não consigo, não sei o que meu celular faz. Ei, Jéssica, ver se eu consigo aqui. Vou conseguir agora. Segredos para ter sucesso. Ei, Lilian, tudo bem? Na introdução alimentar. E vocês estão todas boas? Alimentar. Tô conseguindo aqui, ó. Fixar. Agora dá para começar direitinho. Boa tarde. Que pena que tá chegando ao fim, né? Esse nosso encontro para poder conversar sobre introdução alimentar. Mas não tem problema não. Depois a gente vai fazer outras semanas também de live. Eu queria agradecer todo mundo que tem acompanhado essas nossas conversas. Espero que em cada casa, né, eu tenho contribuído um pouquinho para a gente poder, Cristina, para a gente poder compartilhar, né, poder mudar alguma coisa a respeito da alimentação dos nossos filhos, tá? Antes de começar a live, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria contar uma história a respeito por que eu tive a ideia de criar o podcast Bicho Papinha, tá? Eu senti a necessidade nos meus atendimentos de nutrologia. Ei, doutora Érica, tudo bem? Nos meus atendimentos de nutrologia, eu percebi que muitos dos problemas que as crianças tinham desenvolvido em relação à alimentação durante a infância poderia ter sido prevenido com muita coisa que a gente, desde a amamentação, desde a gravidez. Então eu tive a ideia de criar esse podcast na tentativa de ir colocando algumas falas que possam trabalhar no sentido de prevenção, para não deixar instalar o problema. Então eu vou tentando contar muito o dia a dia do consultório para a gente refletir o que está acontecendo, essa conexão alimento, criança, família. A gente precisa de dar muita ajuda e nem a gente também tem resposta para tudo. A gente, cada dia é um desafio novo. A gente tem os nossos grupos de estudo, a gente tenta aprender com uma outra pessoa para a gente poder ajudar da maneira possível. Então eu criei esse podcast. Os episódios são a cada 15 dias, geralmente na terça-feira. Tá no podcast da Apple e tá no podcast do Bicho Papinha, do Spotify. Dá para vocês escutarem, tá? E depois eu gostaria muito de retorno para vocês falarem se estão gostando, o que posso melhorar, me falar algum caso interessante para que eu possa, eu não coloco nomes verdadeiros, mas se a gente contando esses casos, a gente acaba aprendendo muito com esses casos, tá? Então foi por isso que surgiu essa ideia de criar esse podcast para vocês. E junto ao podcast veio o livro Papa Neném, que eu já mostrei aqui, né? Que a gente orienta a respeito de mês a mês, após a introdução alimentar, o que deve ser oferecido, com as receitas. Ficou muito legal. Quem conseguir ter acesso ao livro, né? Quiser adquirir o livro, ficou muito interessante também, tá? O título são os sucessos. Ei, doutora Gra, minha colega de consultório, Graziela Schettino, que é uma gastro excelente, bem-vinda. Vai contribuir muito aqui na nossa live, na nossa conversa de hoje. Então, eu queria conceituar o que é sucesso alimentar. O que eu considero que uma criança teve sucesso no seu aprendizado desse processo de aprender a comer. É aquela criança que depois, quando ela não estiver perto do pai e da mãe, ela vai chegar num ambiente, ela vai conseguir fazer escolhas alimentares adequadas para ela, com aquilo que ela aprendeu.
ela vai ter acesso a todos os alimentos, mas ela vai conseguir fazer escolhas. Então, o sucesso não é a criança comer em quantidade, é a criança aprender o que seria ideal para ela. Outro sucesso é ter uma relação de prazer com a comida. A hora que falar assim, tá na hora do almoço, tá na hora do jantar, ela vai feliz. É uma criança que queira participar de todo o preparo e discutir com a família o que ela gostaria que a mãe fizesse de refeição para ela. Isso eu considero sucesso da refeição. É esse prazer em comer. E hoje, o que a gente tem percebido? Que as pessoas não estão tendo mais, tanta restrição, são tantas proibições que acabam que as crianças, elas desistem de comer. E aí a gente pode estar criando, ei Wanda, tudo bem? A gente pode estar criando problemas onde não iam existir problemas. Então eu chamo vocês para essa reflexão. O sucesso do seu filho na alimentação é quando ele tem prazer em comer. E agora a gente está diante de uma doença que eu não sei se vocês já escutaram, que é a ortorexia. Igual tem a anorexia, que é aquela falta de vontade, de apetite de comer, agora tem a ortorexia. É um comportamento obsessivo na busca de uma dieta saudável. Então, muitos pais, eles apresentam essa ortorexia e acaba que eles não têm nem muito convívio social, porque nesse convívio social não vai conseguir manter essa alimentação tão saudável. Então, eles evitam até de sair, eles e as crianças, por conta desse comportamento da ortorexia. Então, vale a reflexão para vocês. Será que a gente tem alguma manifestação de ortorexia? Será que a gente está exagerando nessa condução alimentar? Então, vamos refletir, tá? Alimentar deve ser um momento de prazer e de partilha da família. A gente, todas, assim, vocês começam a lembrar da nossa infância, geralmente vem eventos relacionados com partilhar alimentações nas casas dos nossos avós, nos nossos aniversários, na casa dos nossos tios. Sempre a gente faz, ai, que saudade daquele bolinho que eu comi em tal lugar. Eu tenho uma lembrança tão legal e hoje meu pai, se ele tivesse vivo, ele estaria fazendo 81 anos. E a minha relação com meu pai é maravilhosa. E hoje é um dia assim que eu passei um dia bem reflexivo, né, de saudade, mas ao mesmo tempo de lembrar que eu tive uma pessoa, desculpa a emoção, que sempre me ensinou muito. E aí a gente morava em Passos, no interior, e a gente ia para Ribeirão Preto para fazer tratamento médico com alergista. E era interessante que a gente pegava o ônibus lá em Passos, e o que eu mais adorava ir para Ribeirão Preto é que na rua que era o consultório médico tinha uma vendinha que vendia aquelas vitaminas que eram batidas na hora, de fruta e leite ou fruta e suco, e um pão de queijo recheado com queijo quente. Nossa, mas a hora que eu lembro desse sanduíche e desse suco, né, dessa vitamina de frutas, eu lembro o sabor até agora, vem na minha cabeça. Então isso é que eu quero que a gente tenha essas experiências positivas em relação ao que a gente está comendo. E eu acabei de ler agora no UOL, tem uma matéria muito legal mostrando o que vai mudar e que já está mudando, comida afetiva, isso mesmo, Gra. O que vai mudar e o que já está mudando em relação à nossa relação com a comida nessa quarentena e para frente. Então, eles colocaram muito que, por exemplo, os restaurantes vão ter que se adaptar, porque não vai poder comer todo mundo perto. Aquela questão daquele famoso café da manhã de hotel, que a gente morre de vontade de acordar num hotel para poder tomar aquele café da manhã. O self-service, que provavelmente não tem como continuar funcionando por conta da higiene, né? Acaba que todo mundo conversando em cima do alimento, aquilo fica, né? Não fica muito higiênico. Então, essa relação de comida. E o mais legal, e que eles citam até uma frase da Rita Lobo que ela falou semana passada,
que uma característica dessas mudanças em relação à alimentação que estão acontecendo agora durante a quarentena, ela colocou que cozinhar é a coisa mais importante que podemos fazer pela nossa alimentação. E nessa quarentena que muita gente está se sentindo produtivo dentro de casa no período que está cozinhando. Então está sendo uma tarefa do dia a dia muito legal. E agora então é essa cozinha, né, que a gente sempre fala para envolver as crianças no preparo dos alimentos, para cozinhar junto com a gente. Então agora foi um momento de treinamento muito bacana para isso e para repercutir em muitas coisas boas, tanto para nós como adulto, quanto para eles, crianças que estão em formação de várias coisas, inclusive da personalidade, do caráter, das escolhas, né, o poder de escolhas ao longo da vida. Então eu queria falar do primeiro sucesso, a primeira orientação para que a gente possa ter sucesso aí na alimentação. Eu falo que toda essa minha fala de hoje, que eu listei muito mais que 7, o título eram 7 segredos, mas eu descobri mais segredos. Eu baseei muito a doutora Bárbara aqui em 2 colegas minhas pediatras de São Paulo, que eu adoro escutar os cursos que eu faço com elas, eu aprendo demais, que é a doutora Flávia Oliveira e a doutora Denise Leles. Então, muito do que eu vou falar aqui, eu aprendi em cursos que eu fiz com as duas. Elas têm até um Instagram muito interessante que se chama Pediatria na Mesa. Eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida lá, que as falas delas são assim, a gente aprende demais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter e pensar para a gente ter sucesso na alimentação dos nossos filhos é o autocuidado do cuidador. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, ver o que a gente tem que melhorar, o que a gente, se a gente está feliz, se a gente está tranquilo, quais são as nossas expectativas, essa expectativa muito alta que a criança vai comer logo de primeira e não vai mostrar nenhum probleminha alimentar, isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, essa ansiedade vai ser transmitida para o filho, e ele sente essa cobrança e às vezes ele pode manifestar tanto comendo muito pouco ou comendo muito. E a pessoa, né, o cuidador que tem esse autocuidado, que ele está bem com ele antes de alimentar outra pessoa, antes de cuidar da outra pessoa, ele consegue enxergar essas coisas que não estão dando certo, esses momentos de seletividade, eles conseguem enxergar de uma maneira muito mais tranquila. Eles passam por isso de uma maneira mais tranquila. Então, você que vai alimentar seu filho, cuide de você primeiro. Resolva os seus problemas em relação à alimentação com você. Quando a gente vai atender os meninos seletivos, a gente sempre pergunta para o pai e para a mãe como é que foi a relação deles na infância com a comida. E mais de 99% dos casos, um sempre fala, eu fui muito difícil para comer. A minha mãe conta isso, tinha que chamar a atenção, eu tinha que tomar remédio para abrir apetite. Então a gente tem que trabalhar essa nossa relação com a comida. Então esse é o primeiro orientação, estratégia para a gente ter sucesso. A segunda é a seguinte: rodeie-se de pessoas que vão te acrescentar, que vão te agregar. O que eu quero dizer? Quando a gente começa a alimentar, a gente escuta muito palpite. E hoje que a gente tem acesso à informação de uma maneira são muitas informações chegando ao mesmo tempo, isso vira uma confusão na nossa cabeça. Então escolha a pessoa que você vai acreditar, a pessoa que você vai trocar ideias, a pessoa que você vai dividir as suas angústias e ver o que você vai aprender com ela. E combina com todos os familiares, com todo mundo que vai ser responsável pelaquela criança, se eles estão concordando com aquilo. Por quê? Imagina você fala, eu não vou oferecer açúcar para o meu filho até 1 ano de idade. Aí chega o pai e fala, pois o meu filho vai experimentar um brigadeiro com 9 meses. Aí chega a avó e fala, ele tá muito magrinho, eu vou engrossar o leite com a farinha. Então, olha que confusão. E na maioria das vezes, esse tanto de fala e essa confusão, isso faz com que a gente não consiga lidar
com a alimentação do nosso filho de uma maneira adequada. Uma outra coisa que acontece, e eu vou dar de exemplo, é o seguinte: hoje a gente pede para não colocar o sal. E aí aquelas primeiras tentativas alimentares que a gente foi falando todos os dias, que a criança não aceita, só está experimentando, vai comer muito pouquinho mesmo, aí chega uma pessoa que esteja presenciando aquilo e fala: joga sal, os pediatras mandaram não colocar sal, por isso que os meninos estão comendo. Então, assim, é muito palpite, e palpites que fazem que a gente, às vezes, isso já começa na amamentação, né, Viviane? Isso mesmo, na amamentação, a hora que a criança chora, às vezes ela tá chorando por algum outro motivo, a primeira coisa que fala: tá vendo? Esse menino tá passando fome, já vamos dar a fórmula. É muita gente falando na nossa cabeça. Eu brinco que se quando nasce o neném, que se a gente fosse para uma fazenda e ficasse você, o bebê e seu marido, que tudo ia dar muito mais certo. Porque a falação, ao invés dela ajudar, ela piora. Por isso que a gente tem que ter aquele nosso bom senso, escutar o que o nosso coração tá falando, pra gente poder não entrar nisso, tá? Outra coisa, terceiro ponto para a gente ter sucesso: escolha o profissional que você confie, tá? Existe a empatia. Aquela pessoa que você confia é muito importante para tudo. Para você trocar uma ideia, às vezes nem é a área da pessoa, mas ela pode te orientar um profissional que ela confia. Então é muito importante a gente fazer essa escolha desde antes do bebê nascer, para a gente já poder entender como é que é a linha de raciocínio daquele profissional, o que ele acredita, o que ele segue. Então aquela consulta que a gente faz da gestante, ela é muito importante depois para a gente escolher quem que é o profissional que vai cuidar do nosso filho. Quarto, a gente tem que entender e tem que ter segurança como é que está o estado nutricional do nosso filho. Ele está bem nutrido? Ele está recebendo a quantidade de alimentos que ele precisa? Como é que a gente vai ter noção disso? Através das consultas pediátricas, onde a criança é feita a pesagem, mede em altura, mede o tamanhozinho da cabecinha nos primeiros 2 anos principalmente. E aí a gente tem noção se tá tudo bem olhando para aquele gráfico. O profissional vai te falar: olha, pelo que você me contou que ele está alimentando por dia e mais o que ele está apresentando de resultado aqui nos gráficos, eu estou super satisfeita que ele está bem nutrido. E ontem a gente comentou que mãe de menino tende a olhar para o menino e achar que o menino está magrinho. E mãe de menina tende a olhar para a menina e achar que ela está mais gordinha. Isso a gente faz até sem querer. Então, se a gente está passando alguma preocupação em relação se o nosso filho está gordo, magro, se está precisando de algum ajuste, pergunte para o profissional que esteja acompanhando ele, tá? Quinto, as crianças, algumas vezes ou muitas vezes, podem ser que elas pulem as refeições. O que é pular a refeição? Naquele dia ou ela não almoçou bem, ou ela não jantou bem, ou ela não mamou bem. Mas quando a gente soma 24 horas, a gente vai ver que a criança recebeu a quantidade que ela precisava receber de alimentos e de nutrientes. Então, não comer um dia, tudo bem, ninguém vai morrer. Porque às vezes a hora que a gente vê: ai meu Deus, meu filho comia super bem, agora não almoçou nada, aí já fica desorientado, aí já dá o leite logo em seguida, aí começa essas estratégias erradas que fazem com que essa criança não tenha sucesso na alimentação. Então, e a gente tem que lembrar que para a criança ter fome, tem que ter aqueles horários, porque também se toda hora ela estiver recebendo aquele biscoitinho de polvilho, ou toda hora ela estiver recebendo um leitinho, vai chegar nas refeições principais, ela não vai ter fome, né? Então, assim, lembrar que esse direcionamento da fome, quem faz é a família. A criança não é obrigada a ter essa consciência. Eu morro de rir em crianças maiores, né? Quando eles vão à consulta, e aí a gente tá pedindo para organizar algum hábito que não seria legal, e a mãe vira para a criança e fala assim: tá vendo? Não pode comer aquele biscoito recheado todos os dias. Mas aí eu lembro a família: quem que comprou o biscoito recheado?
Quem que deu o dinheiro? Então isso é complexo, né, gente? É muito complexo. A responsabilidade, a divisão de responsabilidade. Então nós, como cuidadores, a gente é que vai colocar os alimentos mais adequados para ter. Ei, Alessandra, tudo bem? Para ter dentro da nossa casa e para oferecer para o nosso filho. E o nosso filho vai decidir a quantidade de alimentos que ele vai querer comer, tá? O outro item que a gente tem que falar é de não distrair. Comer com atenção plena. Ei, Melissa, tudo bem? A Melissa é uma amiga querida, que eu tenho o prazer de poder cuidar das 3 menininhas dela, que são lindas. Ai, ô família que eu amo também muito. E a Melissa é oftalmopediátrica também, que nos ajuda muito, né? Então, não distrair. Os 2 maiores transtornos alimentares que a gente tem o desafio é a seletividade alimentar e a obesidade infantil. Quando a gente não percebe, não ensina a criança a aprender a sentir o que é fome, o que é saciedade, essa criança ela pode desenvolver esses 2 transtornos, ou comer demais ou comer de menos. A criança precisa ter esse vínculo, ela tem que olhar para o alimento, ela tem que ver todo o potencial sensorial daquele alimento, que a gente falou muito na semana, sentir o cheiro da comida que está sendo preparada, pegar para sentir a textura, ver a cor. E quando você está dando distraído com tela, com televisão ligada, ela não tem essa noção, ela perde essa relação, essa conexão com o alimento. E isso vai ficando... Ei, Camila, boa tarde! Isso vai ficando um hábito que vai impregnando, que depois fica muito complicado. Tem muitos meninos na idade de 4 anos que foram acostumados a comer só com televisão, que na hora que senta na televisão e vai assistir filme já quer comer alguma coisa. Então isso aumenta muito essa questão de comer sem ter atenção plena, né? Uma pergunta aqui pra gente, na introdução alimentar, quando a criança não come muito, posso deixar sem o leite, oferecer o leite só no próximo horário? Se já tiver, logo naquele inicinho que a gente faz a introdução alimentar, a gente não demora muito tempo para oferecer, principalmente se for o leite materno. Agora, se for fórmula infantil, a gente esperar pelo menos 1h30 para dar outra coisa no lugar, né? O leite vai complementar um pouquinho, mas a gente tem que esperar. Mas depois dessa fase de 1 mês que a gente começou a introdução alimentar, se ele não come muito, a gente vai dar só o próximo horário que ele ia receber o leite mesmo. É bom a gente já colocar esses intervalos, esses rituais em relação ao horário. Não precisa ser general não, mas pra gente fazer na medida do possível uma rotina, porque ele vai entender que aquele horário ele toma leite, em outro horário ele vai receber, são alimentos na forma mais sólida ou amassadinha, tá? Então eu peço muito para vocês, se vocês conhecerem alguma criança que esteja nesse hábito ruim de comer na frente de televisão, comer com tela, oriente essa família. Isso vai fazer um bem muito grande. E lembrar que esses meninos obesos que comem, às vezes, o comer emocional, ele vai comendo, ele nem tá percebendo, então às vezes ele nem tá com fome, mas ele tá comendo por ansiedade. A tela, naquele momento que ele tá comendo, faz aumentar mais a ansiedade. Então ele come por distração e come por ansiedade resultante da tela. Então tudo junto e bagunçado, contribuindo para muitos problemas de transtornos alimentares. Isso é uma realidade. E a gente está apavorado como profissional da área de saúde, o que a gente pode ajudar essas famílias para passar por esse momento de uma forma melhor, tá? O 7º segredo é que a gente já até falou aqui de não substituir. A gente não precisa ter um cardápio de restaurante na hora que a gente for oferecer uma alimentação para o nosso filho. Então, a gente pode até fazer 2 opções, né? Por exemplo, põe cenoura e uma outra coisa, e ele pode, dentro daquelas opções, fazer a escolha. Mas o que eu vejo, a mãe levanta da mesa, se ele não quis aquela comida, ela vai fazer outra comida na mesma hora.
Não, ele tem que entender que o que foi escolhido para ele naquele momento é aquela comida. Não comeu, tudo bem. Porque senão também ele vai criando esse hábito. Parece restaurante mesmo. Você abre o cardápio, você fala, não, agora eu quero o item 1. Ah, não gostei, agora eu quero o item 2. Então não é restaurante. E quando a gente faz essas substituições, a gente vai jogando para frente e cada vez ela vai ficando mais seletiva nessas escolhas, tá? Depois que a introdução estiver sido feita, o leite será oferecido só pela manhã e à noite. Não, eu ofereço leite à tarde também, no horário da tarde. Assim, um menino de 8 meses, mais ou menos, ele tomaria um leite de manhã, um leite no meio da tarde e um leite antes de dormir, em média, né? Ele não consegue ficar esse tempo à tarde, nesse início, sem o leite, não. Principalmente nesses primeiros de 6 meses até uns 11 meses, 1 ano. Viu, Camila? O oitava dica de sucesso é não transformar a hora de comer em uma guerra. Ou seja, criança, a gente não tá fazendo competição para saber se conseguiu comer tudo que estava no prato, ou quem comeu mais, aquelas falas que a gente sem perceber, a gente fala para os filhos, ah, seu irmão come mais, ou eu vou ficar feliz só se você comer esse prato que eu fiz com tanto carinho. Eu sei que dá muita vontade da gente falar. Eu também já fiz muitas coisas erradas porque eu sou ser humano. Mas eu tento me policiar, porque às vezes a gente vai falando umas coisas que ficam gravadinhas como mensagens que não são mensagens positivas para ficar gravado de recordação para aquela criança em relação à alimentação. Viu, gente? Então a gente tomar muito cuidado para que esse momento da refeição, e quando a gente não obriga, que a gente respeita em quantidade, aquele momento não vai ter briga. E muitas crianças têm algum momento daquelas fases mais seletivas que começam a partir de 1 ano de idade, que tem o pico com 2 anos, que é impossível quase alimentar um menino de 2 anos, que ele só quer brincar. Então, assim, são fases difíceis. E com a mãe é tudo mais difícil. Quantas pessoas aqui já não passaram por isso? Às vezes você deixa seu filho sendo cuidado por uma pessoa, chega a pessoa e fala, não, mas eu encanto, comeu super bem, não fez bagunça, brincou direitinho. Às vezes com a mãe ou com o pai, eles querem chamar atenção. E eles acham que chamando atenção é com essa forma de rebeldia. Então, nesses momentos, às vezes eu terceirizo um pouco, eu dou para outras pessoas darem alimentação para essas crianças, né? E aí, elas, com as outras pessoas, elas vão comer melhor, né? Apesar que a gente sempre pede que pelo menos uma vez ao dia a gente promova uma refeição em família, né? A gente fala isso todos os dias. E deixar a criança sujar, eu não quero menininho limpinho, não. A Lilian tá perguntando aqui que tá com 2 anos e continua dando esse leite à tarde. Pode continuar se tiver tudo bem com ele em relação à aceitação dos outros alimentos. Não tem problema não, viu, Lilian? Eu também faria isso, às 15 a fruta e depois 17 o leite e depois vai jantar. O problema é que tem crianças que não têm um apetite tão grande ou não precisam de tantos alimentos, porque a gente tem que sempre que lembrar que a quantidade de alimentos ela não é igual de uma pessoa para outra, mesmo tendo a mesma idade. E aí tem meninos que não podem ter esses lanches de tarde, que se tiver uma coisinha a mais nesses lanches, atrapalha a próxima refeição. Então não quer dizer que todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. Então por isso que vale reforçar que as orientações nutricionais elas são individualizadas. Nenhuma criança vai receber a mesma orientação. Não existe aquele protocolo fixo que a gente imprime e vai dando para todas as famílias que chegam no consultório, não. A gente vai construindo as orientações de forma individualizada e sempre levando em consideração o que a mãe acredita, o que o pai acredita, a questão cultural e tentando adaptar o que a gente acha que pode ser mantido pelas questões culturais e acrescentar o que poderia ser melhorado. Mas acolhimento, empatia, isso é tudo, não só para os cuidados na área de medicina, de saúde, em tudo na vida a gente precisa saber ouvir e tentar escutar o outro, entender o que está passando na cabecinha da outra pessoa, tá? Tempo de refeição.
Quando aquelas refeições são muito prolongadas, o estresse é muito grande. A refeição deveria, em média, durar em torno de 20 a 30 minutos. Refeições muito prolongadas não aumenta a quantidade de comida, mas aumenta a raiva. A criança vai ficando, sim, muito triste, ela não quer comer porque fica aquele negócio muito, aquele processo muito difícil. A comida até esfria, né? Fica aquela comida que ninguém consegue comer mais, aquela comida mexida, né? É 20 a 30 minutos. O que comeu, comeu, depois a gente levanta, tá? Outra chave para sucesso é o que a gente também falou todos os dias um pouquinho e eu quero reforçar aqui no último dia. Nós não podemos perder a oportunidade, as janelas de oportunidade, que são os períodos críticos. O que eu quero dizer? Aquele momento entre 8 meses e 10 meses que a criança tem para aprender a mastigar. E mastigar não é só fazer esse movimento de não, é mastigar mesmo, levar o alimento para o lado da boca, depois com a língua colocar ele no centro da língua e conseguir deglutir, conseguir ter a coordenação motora de pegar o alimento e levar a mão, levar a boca, né? Pegar com a mão e levar a boca. Então, para ele conseguir todas essas capacidades motoras, essas habilidades motoras para ele poder alimentar, é importante que a gente não perca essa janela de oportunidade, porque depois vai ficar muito mais complexo da gente conseguir isso e vai demorar muito em termos de tratamento. Queijo para o bebê, Ju, eu ofereceria o queijo a partir de 1 ano, porque até 1 ano de idade a gente evita ao máximo oferecer o leite integral, né? E no queijo vai ter esse leite mesmo, sem estar modificado através de fórmulas infantis, né? Mas com em torno próximo já de 1 ano, pode oferecer o queijo que a família come, mais molinho, né? Que ele vai até pegar com a mão e colocar na boquinha, tá? O outro, para a gente ter sucesso, o momento de introdução, ele tem que ser correto para aquela criança. Em torno de 4 a 6 meses, idealmente aos 6 meses, a gente vai introduzir a refeição, a introdução, a alimentação complementar. Mas existem crianças com 1 ano de idade que não preenchem os pré-requisitos para começar a comer. Quais são esses pré-requisitos importantes? É o pescoço firme, o tônus cervical, que a gente fala do pescoço, está correto. O tônus do tronco também. Essa criança já está conseguindo sentar firme, ou às vezes com um pouquinho de apoio. E essa criança está conseguindo manusear o alimento. Ela pega o alimento nesse sentido com a palma da mão e tenta levar à boca. Esses são os pré-requisitos. Aí pode surgir uma pergunta, mas meu filho tem 6 meses e ainda não conseguiu fazer isso. Aí talvez a gente vai atrasar um pouquinho essa introdução e a gente vai ver o que está acontecendo. Se ele está precisando de ter estímulos em termos de ficar de bruço, brincando no chão. O que está acontecendo com aquela criança que ela ainda não conseguiu reforçar esse tônus muscular cervical e do tronco. Mas quando a gente começa com a introdução alimentar, antes de ter esses pré-requisitos, o risco daquela criança não conseguir deglutir de uma maneira correta, ela pode engasgar, mesmo que a gente dê a amassadinha na forma pastosa, isso pode criar traumas nesse momento e isso depois gera uma seletividade porque ela ficou traumatizada, porque ela vomitou muitas vezes. Então tome esse cuidado. Vamos ver se o seu filho já atingiu esses requisitos. E a criança prematura, ela precisa de ter aquela idade corrigida que a gente faz, né? Da idade que nasceu, que é a idade cronológica, e da idade corrigida. A gente começa a contar dias de vida quando aquela criança completa 40 semanas. Aí a gente começa a contar 1 mês, 2 meses depois. E para a alimentação e para o neurodesenvolvimento do prematuro, a gente leva em consideração a idade corrigida, tá?
Como a gente sabe se a parte oral está pronta para que possamos dar os alimentos em pedaços e mastigar? Então é isso que eu falei, Lília. Se a criança está com esse tônus cervical bom, se ela está conseguindo pegar o alimento e levar até a boca, aqueles alimentos cortados de uma maneira certa, e a gente observar que a criança está fazendo com esse alimento dentro da boquinha. Porque tem crianças que ainda não aprenderam a mastigar, que ela fica com o alimento parado na língua e não sabe o que vai fazer. Então é muito importante a gente ver o que ele está fazendo com o alimento. Se ele está fazendo só esse movimento, que é um movimento só, que a gente fala na vertical, ou se ele está conseguindo rodar esse alimento dentro da boca para ele aprender a mastigar. E todo o processo de mastigar, ele está relacionado com treinamento, né? Então é importante da gente ver isso, se a criança está apta mesmo para ela conseguir mastigar. E lembrar que muitas crianças que aparecem para gente com a queixa de atraso de fala, na verdade essa criança não está falando bem porque não foi desenvolvida a musculatura, os músculos relacionados da face, que estão relacionados com a mastigação, eles não foram estimulados, eles não estão tendo um trabalho bom, e isso prejudica a arcada dentária e prejudica a fala também. Falando em arcada dentária, eu vou fazer um convite para todas vocês. Segunda-feira eu vou começar a fazer a propaganda hoje, porque hoje que acabou essa semana de live. Eu vou fazer no meu Instagram de pediatra uma live muito legal a respeito de chupeta de dedo com uma ortodontista, a doutora Ana Paula. Ela é uma ortodontista muito bacana que mexe com essas alterações de arcada dentária que justificam às vezes até um quadro de seletividade, porque a criança não consegue ter um alinhamento dos dentes e com isso ela não consegue mastigar adequadamente, apesar que ter dente ou não ter dente, a gente consegue mastigar esses alimentos que são bem cozidos, mas a gente precisa de ter esse funcionamento da arcada normal para que a gente consiga mastigar uma carne mais dura, esses alimentos que exigem um processo mais específico, mais evoluído de mastigação. Por isso que muitas mães falam: Denise, eu não consigo dar carne. Ele chupa e depois ele joga fora essa carne, porque na verdade os dentes não estão posicionados corretamente. Ele pode ter mordida aberta, pode ter várias alterações de mordida que um dente não encaixa no outro, e aí fica muito mais complicado de mastigar esses alimentos que são mais duros, né, que a gente nem oferece nesses primeiros 6 meses de vida nessa consistência, né? Isso eu falo mais para os meninos maiores. Então é muito importante, essa live vai ser muito legal, e orientar a questão do hábito, quanto tempo que a gente pode oferecer o bico, o que é prejudicial, que tem umas pessoas que já nasceram com um determinado modelo de face, que o bico seria mais prejudicial. Convido vocês para segunda-feira às 8 horas estarem com a gente, tá? A outra coisa que eu queria falar muito para vocês é o seguinte, de lembrar o mais importante de tudo dessa semana que eu falei. Uma mãe, ela continua sendo ótima, independente de como seu filho esteja comendo. Por que eu tô falando só mãe? Porque a gente, mulher, a gente tende a nos culpar de tudo. É uma culpa sem fim. Esses dias eu até conversei com a Lília, né, Lília? A gente não tem culpa. A gente tenta fazer o nosso melhor para que os nossos filhos tenham sucesso em relação a várias coisas na vida. Então eu queria que a mãe não se sentisse culpada. Ela está no processo de amadurecimento e de aprendizado. E hoje as crianças estão demandando da gente muita criatividade. Elas estão vindo um pouquinho complicadinhas. Então não é simplesmente fácil a gente abrir um livro e que vai seguir tudo que esteja naquele livro que vai dar certo, não. A gente pode ter muitos problemas nesse processo de ensinar tudo, né? De ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a andar de bicicleta, ensinar a retirar a fralda, porque é um processo complicado e a gente tem que levar em consideração que cada um dos nossos filhos vai demandar uma coisa diferente, né? Então eu queria que pra gente ter esse sucesso, a hora que a mãe ela tem essa consciência que ela não é culpa dela o que está acontecendo,
ela fica muito mais tranquila e ela vai transmitir essa tranquilidade, esse olhar carinhoso, ela vai saber validar os sentimentos das crianças, tá? Então, assim, eu queria muito que vocês lembrassem isso. Aqui a Lilian colocando, só nós sabemos como nós doamos para que as crianças alimentem bem. Apesar da frustração, estão com o coração tranquilo porque faço melhor. Isso mesmo, Lilian. Não é culpa nossa. E eu tenho acompanhado muitas, né? Eu falo que essa quarentena, lógico, tá todo mundo sofrendo muito, várias coisas, mas foi um momento que a gente teve pra gente refletir muita coisa na nossa vida. E eu escutei muitos geriatras, eu acho que a gente vai chegando próximo dos 50, né? Eu tô com 48, vou fazer 49 agora em junho, e a gente vai refletindo umas coisas que a vida vai ensinando a gente a nos cobrar menos. Isso a gente adoece menos também. E a mãe tem que estar viva, a mãe tem que estar bem, tem que estar com saúde para a gente poder dar conta dos nossos filhos. O olhar de mãe, o olhar de pai é muito importante, o olhar do avô e da avó é muito importante, dos tios. Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente, mãe, a gente tem um olhar diferente com os nossos filhos. A gente tem. A gente faz coisa para filho que ninguém faz. A gente pensa muito além e a gente fica tão feliz quando dá tudo certo, né? Que a gente vê um filho feliz. É uma alegria muito maior que se a gente tivesse ganho na loteria. O que deixa a gente feliz é a gente ver no nosso dia a dia a felicidade dos nossos filhos, tá? Então agora é o momento da gente despedir dessa maratona de lives. Foram 7 dias. A live dos 2 dias anteriores eu consegui salvar no IGTV. Só vocês entrarem no IGTV. Quem ainda não atualizou o Instagram, atualize, porque fica mais fácil de ver no IGTV. Se vocês gostaram, compartilhe com as suas amigas, que isso, né, é bom pra gente né, divulgar esses conhecimentos. Todo mundo tem meu telefone, eu deixo meus telefones, todo mundo que manda o direct para mim, quem não for meu paciente ou não já tiver acesso ao meu telefone, eu mando para vocês, porque podem surgir dúvidas e eu tento ajudar, né, na medida do possível aí. Lógico, o melhor profissional para acompanhar vocês é aquele que já acompanha a sua criança, mas às vezes são dúvidas pontuais que dá pra gente tentar dividir com vocês aí, tá? Queria deixar o meu agradecimento e desejar tudo de melhor, viu? Fiquem escondidinha aí com esses meninos dentro de casa. Não deixe de fazer os tratamentos que eles precisem, tá? Porque também a gente pode deixar muito tempo sem tratamento ou de coisas agudas, né? Aqui Paulita falando que gostou muito, foi um aprendizado. Ai, que bom, gente, eu fico muito feliz, tá? E estamos aí, viu? E terça-feira vai sair um podcast muito legal. Convido vocês para escutar. E quem quiser participar de alguma gravação do podcast comigo, me liga, porque é ótimo a gente fazer entrevista no podcast, as mães contarem o seu dia a dia, o que tá passando de aperto, o que deu certo. A gente aprende com as outras pessoas, viu? Beijo grande para todo mundo, viu? Gisilene aqui. Ah, Gracinha, a rede de apoio dos avós, como eu gosto, viu? A gente, logo nós vamos fazer outra maratona de lives. Agora eu quero fazer maratona de lives para o adolescente, alimentação do adolescente, que é um outro desafio, e sobre as dificuldades alimentares, viu, gente? Beijo para todo mundo.